lidos pelo Espírito. Que significa ser empurrado mesmo pelo Espírito. Certo? Alguém já ensinou alguém aqui, o filho, a andar de bicicleta? Né? Chega uma hora que você precisa empurrar. Alguém que está com medo de pular na piscina. Ai, não vai. Chega uma hora que você fala assim, não, eu preciso ajudar ele a ter coragem. E você precisa dar um empurrão. Quando alguém está com medo de um grande desafio, horas nós como pais, né, e mães que aqui estamos, é necessário horas que você vai ter que dar um empurrãozinho. E é necessário, ao longo de toda a sua vida, teve momentos que você, se fosse só você, por você mesmo, você não teria encarar determinados desafios. Você não teria ido lá sozinho enfrentar a entrevista de emprego. Você não teria ido sozinho lá ministrar trabalho na frente de toda a escola, na frente da faculdade. Quem tinha vergonha de apresentar trabalho na frente da faculdade? Na faculdade ou na escola? Eu morria de vergonha. Morria de vergonha. Só que chegava uma hora que alguém dava um empurrão. Não, vai porque eu te ajudo, vai. E aí você acabava indo e acabava falando. É chegado dias em que o Espírito vai começar e já está começando a nos impelir, a nos empurrar para enfrentar determinados desafios, para cumprir o propósito dele aqui na terra, para fazer a sua obra na terra, para cumprir os propósitos do reino, para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Nós não podemos ser covardes. Nós não podemos nos acovardar, nos acomodar. É necessário que muitas vezes recebamos esse impulso do Espírito para realizarmos coisas extraordinárias. Porque grandes homens e mulheres na palavra que foram impulsionados pelo Espírito, foram impulsionados pelo próprio Deus a realizar obras extraordinárias. E nós, nesses dias, principalmente nesses dias, nós somos a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós vamos ser impulsionados muitas vezes a realizar coisas extraordinárias, coisas que muitas vezes, se fosse por nós mesmos, nós não teríamos coragem, mas o Espírito nos empurra, o Espírito nos impulsiona, nós seremos impelidos pelo Espírito para realizar coisas que humanamente não seria possível, que se fosse pela lógica, se fosse nós calcularmos, se fosse você colocar na ponta do lápis, se fosse você pensar um pouquinho, não, mas eu acho que não deveria, mas eu não sei o que dizer, o Espírito vai nos impulsionar a falar coisas que nós não teríamos condições de falar, coisas que nós nem teríamos sabedoria, mas o Espírito vai nos impulsionar para fazer coisas grandes. É desse jeito que a igreja precisa e vai se mover nesses últimos dias, nesses últimos tempos que se aproxima a volta do Senhor. Tem que ser desse jeito. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o diabo não brinca, e o diabo a cada dia, através do espírito do anticristo, tem feito a cabeça de muitas pessoas. Tem enganado, tem através de obras malignas enganado muitas famílias, destruído muitos lares. E nós, através pelo Espírito, pelo poder do Espírito, teremos que ser impulsionados. Sabe o que é isso? Você já viu o dia que tem um ventão daqueles bem que
Você não mal consegue se conter e arrebenta tudo e balança as mulheres acabou de fazer chapinha, acabou de fazer o cabelo, balança tudo, deixa a mulher toda doida, descabelada. Muitas vezes o vento, o texto de João 4, João 3, aliás, Jesus fala com Nicodemos e diz: o vento sopra, ninguém sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Ou seja, o vento sopra, ninguém sabe nem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele é soprado. Ele não anda com as suas próprias pernas, mas ele é soprado. Tem muitos lugares que Deus te envia que não é, se fosse você calcular, pensar e fazer coisas que você já falou pelo Espírito. Que se você fosse calcular depois, você fala assim: nossa, mas como que eu falei desse jeito? Nossa, mas eu falei com uma autoridade que... Porque não era você, era pelo Espírito. Era o Espírito te impelindo para fazer. E nos dias que se aproximam, o diabo sabe que os dias se aproximam. O diabo sabe que a igreja está para ser arrebatada da terra. O diabo sabe disso. E que quanto mais a igreja souber e tiver consciência da autoridade que ela tem, do Espírito Santo, quanto mais a igreja souber disso, mais ela vai ser impelida para ir para lugares que humanamente ela nem saberia, nem teria condições. Por exemplo, tem pessoas que o Espírito vai impelir, pessoas que estão aqui, o Espírito vai te impulsionar, vai te impelir a você sentar em mesas que humanamente você não teria condições de sentar. Sabe para quê? Para você dar testemunho do Evangelho. Para você dar bom testemunho, para você se sentar nessas mesas, a mesa entre os grandes, não é para você se achar e, nossa, não, é para você saber, você na verdade vai saber quando você sentar nessas mesas, que foi o Espírito que te pôs lá. Quando você estiver no trabalho onde você está, você vai saber. E que quando pessoas de alta posição forem conversar com você e te pedir conselhos, você vai saber que não foi por causa da sua sabedoria humana, foi porque o Espírito te impulsionou para estar lá. Porque o diabo tem enviado e tem feito a sua obra para destruir, mas a igreja será impulsionada pelo Espírito para desfazer as obras do diabo, desfazer toda a obra maligna que ele tem feito, e por isso nós precisamos estar à disposição do Espírito para ser impulsionados para ir a esses lugares. Amém? Então, para que nós vamos? Nós não vamos sozinhos. É o Espírito que nos impulsiona. É o Espírito que nos leva. Eu fico pensando hoje, a maneira como eu falo, eu estava pensando, por exemplo, uma palavra, essa palavra, impelidos. E aí eu fui consultar para saber, só para confirmar mesmo. Eu já sabia o que significa. Aí eu falei, mas como que eu fiquei sabendo que essa palavra significava isso? Eu não sabia. O Espírito às vezes vai nos ensinando cada coisa. Tem tantas coisas que o Senhor vai nos ensinando, Ele mesmo. A pastora até está comentando comigo, né, que muitas vezes ela está fazendo curso e ela vai aprender coisas que o Espírito já ensinou ela. É só testificando que, fui eu mesmo que... Tá certo, filha, esse daí fui eu que te ensinei. Porque o Espírito, ele faz dessa forma mesmo. Ele te impulsiona a viver coisas grandes. Ele te impulsiona a fazer coisas que você não teria condições humanas de fazer. Até os mais intelectuais não teriam condições. Porque o Espírito Santo, quando ele quer fazer algo, ele não adianta fazer conta, não adianta calcular, não adianta fazer nada disso. É pelo Espírito. Abra sua Bíblia em Zacarias, que não é o dos trapalhões, é o Zacarias profeta. Zacarias 4:6.
muitos nem sabem o que significa, porque nunca viveram nessa época. Zacarias 4:6. Zacarias 4. O que diz aí? 1, 2, 3. Vou esperar o Flavinho abrir. Peraí. Pode abrir. Não. Eu vou esperar você. Todo mundo tem que abrir. A Andressa está abrindo ali também, ó. A Catherine também não abriu. 4:6. Se Jesus. Acharam? Vamos ler juntinho, hein? 1, 2, 3 e... Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Bom nome para você pôr no seu filho. Não por força nem por violência, mas pelo meu, diz o dos exércitos. Então não é por condições, não é por condições. Porque se fosse condições, se fosse pensar, pastor, pensar nas condições humanas, a igreja não estava aberta. Não, a gente não tem condições humanas, então, não é da vontade do Senhor. Porque a gente tem que ter sabedoria, né? Essa sabedoria aí de fazer cálculo. Para o reino de Deus não tem cálculo. Deus vai fazer cálculo. Quer fazer cálculo no reino de Deus? Tá bom. Me explica então como que Jesus multiplicou e alimentou com 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000 homens. Fora os adolescentes que comem o dobro. Me explica. Me explica o cálculo de Jesus. Me explica. Como que você faz cálculo com as coisas do Espírito, com as coisas sobrenaturais? Não tem cálculo. Não tem cálculo. É pelo Espírito mesmo. Se é pelo Espírito, significa que ele vai transcender, ele vai ultrapassar tudo aquilo que é lógico, tudo aquilo que eu já pensei e imaginei, porque da forma do Espírito é o sobrenatural que se manifesta no natural para confundir as obras do diabo, para fazer coisas extraordinárias em mim e através de mim. Não tem cálculo. A gente só precisa estar à disposição para o Espírito nos impulsionar. Quero bala também do final do culto. Só deixar à disposição. É só dizer que, igual Isaías falou, eis-me aqui. E não ficar fazendo cálculo. Sabe por que tem? Olha só. Não é poucas. Tem muitas pessoas que o Espírito não usou ainda porque fazem cálculos. Sabia disso? Sabia? Tem muitas pessoas, muitos que Deus quer levantar como grandes profetas, grandes pastores, grandes apóstolos nessa terra, missionários, homens cheios do Espírito Santo, mas não tem condições de usar, e muitos deles o Senhor quer usar para transformar nações, mas eles ficam fazendo cálculo. Não, porque vai que eu passo necessidade. Não, mas vai que isso acontece. Vai que não sei o quê. Não, porque o dinheiro que eu ganho, não sei o quê. Gente, não tem essa de cálculo, não. A gente só precisa estar à disposição do Espírito Santo. Porque ficar fazendo cálculo e achar que Deus só vai fazer no meu quadradinho da maneira que eu já pensei e imaginei, é limitar o poder de Deus. Sim, é limitar o poder de Deus. E você achar que Deus só pode fazer da maneira que você já pensou. O que diz o texto de Jeremias? Mais altos, os pensamentos deles são mais altos. A diferença da terra do céu.
Aí eu te pergunto, qual é o fim do céu? A terra é essa aqui que a gente está pisando. Mas e o fim do céu? Qual que é o fim do céu? Diferença do céu e da terra, ele fala. A gente, quando era pequeno, achava que quando a gente voar, batia, né? Num domo assim, num teto de vidro, e era o céu, ali era o limite. Não. A diferença entre o céu e a terra, assim é a diferença dos nossos pensamentos e dos pensamentos do Senhor. São infinitamente maiores do que os nossos. Aí a gente quer pegar aquilo que a gente... Não, mas se Deus fizer desse jeito, então eu vou saber que é Deus. Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele só vai te impulsionar e você só precisa acreditar. É igual Abraão. Vai, sai da terra da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão foi. Abraão foi. Abraão confiou. A gente só precisa confiar. A princípio, só precisamos confiar. O Espírito Santo, o Senhor, tem alguma coisa na Bíblia que ele fez e agiu de forma consequente e deu errado? Tem alguma obra de Deus que ele já fez nos homens na Bíblia e deu errado? Nem com Jonas. Ele deu um jeito de botar na barriga do peixe, corrigindo rota. Aí o GPS vai para a barriga e voltou de novo. É assim. Não é tempo de fazer cálculos. É tempo de sim, se deixar à disposição. Se deixar à disposição. Estar à disposição do Espírito e só dizer, é para onde? Vai, vai. É aqui, é aqui. É desse jeito, é desse jeito. Só deixar à disposição que o Espírito é que faz o restante. A gente estava, quem foi o Flavio que falou, né? A gente entregou as marmitas, orou pro pessoal lá no Araíba, e no outro dia estava tendo o culto lá, né? Na pracinha. E glória a Deus por isso, porque antes, sem arrogância nenhuma, porque eu não sou ninguém. O Espírito é tudo, Ele é que faz as coisas. Mas antes da gente chegar lá, não tinha nada disso. É ou não é os meninos que fazem? Antes da gente chegar lá, não tinha ninguém entregando marmita, ninguém fazendo as coisas. A partir do momento que a gente chegou, a gente começou a orar. A gente só... É aquilo que o apóstolo Paulo falou. Apolo regou, Paulo plantou, né? Apolo plantou e Paulo regou. Mas quem deu o crescimento foi o Espírito. Ou seja, cada um vai receber o seu galardão. O que é top mesmo é o Espírito. Ele é da hora. Né? De modo que não é nem um que planta e nem um que rega, mas é o Espírito. Então, glória a Deus, porque nós já iniciamos uma obra lá, e aí tem outras pessoas regando aquilo que nós fizemos, e o Espírito está dando crescimento, mas nós só precisamos estar à disposição, porque vai ter muitos lugares que nós não vamos completar, e muitas vezes nem vamos ver aquilo que o Espírito está fazendo na hora, mas nós estaremos à disposição, nós vamos plantar, vamos semear, o Espírito vai levar outras pessoas, vai impulsionar, e a obra vai ser realizada. Para nós fecharmos, primeira, nós precisamos ser impelidos, impulsionados para a santidade. Certo? É o Espírito que nos conduz à santificação. Sozinho, ninguém consegue se santificar sozinho. Porque essa é uma obra do Espírito Santo. Certo? Então ninguém por si só consegue se santificar sozinho. É o Espírito que constrói isso dentro de nós. Então, o Espírito Santo vai nos impulsionar muitas vezes para viver uma vida de santidade um pouco mais afinada. Por quê? Num tempo, sabe por quê? Porque dessa maneira ele vai nos empurrar muitas vezes para ter uma vida mais ainda.
Por quê? Porque num tempo como esse, existe um investimento não pouco, não baixo, mas um investimento muito alto para a promoção do pecado. Muito alto. Quem aqui vê vídeo na internet? Certo. Alguém vê vídeo na internet? Maravilha. Ou no Instagram, ou uma ministração, alguma coisa no YouTube. Você está lá, de repente, você está vendo um vídeo, uma ministração. Aí vem um vídeo lá, nada a ver. Um vídeo, até as propagandas, esses dias eu até contei para a pastora, um vídeo de uma propaganda de tinta, falando de pintura. A propaganda de pintura estava, como é que chama? De forma subliminar, sensualizando, trazendo para um contexto, né? Sensual. Só que só falou da pintura. Tipo, não mostrou mulher nenhuma, não mostrou homem nenhum. Só, tipo, de forma bem, sabe? Muito sutil. Então, ao investimento, por que nós seremos impulsionados para ter santidade? E para buscar mais a santidade? E para se separar mais daquilo que é podre? Porque há um investimento muito alto. Não é pouco, é muito alto para a promiscuidade, para fazer com que as pessoas sejam levadas. Razão pela qual tem muitas igrejas já dessa maneira, igrejas liberais. Igrejas liberais, onde pode tudo. Não, o importante é que você seja... O importante é que Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama assim, fica aí como está, venha como estás e fique como quiser. Né? Fica aí, não, tá tudo certo. Não, Deus te ama, né? Anula a justiça de Deus, porque, né? Deus é amor, então parece que ele anulou todo o conceito de justiça dele. Isso não existe. Não, a gente vai, igual esses dias eu ouvi, não, eu acho que Deus não é assim tão mal, né? Olha só, as coisas sutis. Eu acho que vai chegar um momento, eu ouvi isso de uma pessoa. Acho que vai chegar um momento lá que eu vou estar lá, poxa vida, né? Ô, seu fulano. Vai ali ouvir seus pagodinhos, tomar sua cerveja, né? Tá tudo certo, você tá salvo. É assim? Uma das grandes diferenças do cristão, daquele que serve, daquele que ama a Deus, é a santidade. E nós seremos impelidos, impulsionados para muitos lugares, para Deus nos santificar e você entender que muitas vezes você não pertence mais a este mundo podre. Você precisa se separar, você precisa muitas vezes, se esquivar, se separar até mesmo de dentro da tua parentela. Para poder se santificar, sabe por quê? Porque tem muitas vezes, muitos lugares que muitos de nós ainda sofremos contaminações de pessoas. Sabe por quê? Porque a gente está no meio, é festão, churrascão, opa! Não, tá tudo bem. Tá tocando as músicas lá que eu conheço, não tem nada demais. Aí a gente baixa a guarda. Aí a gente absorve tudo. Tá errado. Não é porque é tua família, você tem que amá-la, mas não é porque é tua família que, né? A gente tem que se santificar até no meio de muita gente cristã, que dirá lá fora. É ou não é? Às vezes o irmão chega assim, fala uma coisa e fala assim: ei, irmão, vigia aí. Olha esse jeito aí que você tá falando. Olha essa inveja aí, olha esse orgulho aí, meu. Porque senão você é contaminado também. O irmão mesmo estava falando no discipulado dos homens, a gente falando sobre renúncia, né?
E o irmão vai chegar um cara contando uma piadinha, ou falando de mulher, falando de não sei o quê. Falando assim, a reação dele vai ser a gente chegar, ficar olhando pra cara dele assim. E ele contando, achando que a gente vai dar graça. Até que ele, deixa eu ali no banheiro. Ou ele vai ser transformado, ou ele vai embora. Das duas, uma. Sabe por quê? Porque ninguém que é sujo, podre, consegue ficar no meio daquele que está em santidade, que busca a santificação. Por isso que o Espírito vai te impelir, vai te impulsionar. É pelo Espírito, não é por você mesmo. Eu li um livro recentemente que fala do Charles Finney. Ele fala que o grande erro das pessoas, o grande erro do homem é querer vencer o pecado sozinho, pelas suas próprias forças. Não é pelas nossas próprias forças, é se rendendo aos pés de Jesus, é se rendendo à vontade do Espírito Santo, é se rendendo e obedecendo fielmente a Ele. O senhor quer que eu vá? O senhor quer que eu cale a boca e fique quietinho aqui só ouvindo? Eu vou calar a boca e ficar só ouvindo. O senhor quer que eu fale? Então eu vou falar, mas eu não vou me misturar neste mundo podre. Não vou me misturar. Tá assistindo um filme, tem uma cena lá que não tem nada a ver, de pegação, de não sei o quê, muda. Apareceu a cena de novo, mais de 3 vezes, vamos botar outro filme, vai. Tô lá vendo um vídeo, tem uma coisa desagradável, eu coloco lá, não tem interesse. Aí o negócio lá para de me mostrar aquele tipo de vídeo, pronto. Tem que ser assim. Mulher chegou, no caso dos homens, mulher chegou cheia de Jezabel, cheia de prostituição, de sensualidade. Aí a gente faz assim, para os casados, né? Faz assim. Né? Mostra aqui bem. Repreende na hora. Percebeu? Repreende na hora. Espírito de prostituição, fascinação, Jezabel, eu não tenho parte com você. Eu tenho parte com Jesus Cristo. Acabou. Tá trabalhando, veio com uma proposta nada a ver, cai fora. Veio com uma conversa fiada, sai fora. Foi no meio de uns irmãos, veio com... Sai fora, sai fora. Veio, brotou uma semente de orgulho dentro de você, cai fora disso. Senhor, eu estou sentindo isso, eu não quero sentir, isso te desagrada, tire de mim. Tá? Alguém foi abençoado, você sentiu uma pontinha de inveja? Espírito Santo, eu estou sentindo isso e eu sei que isso não tem nada a ver com o que o Senhor tem para a minha vida. Então, em nome de Jesus, me santifica, eu não quero sentir isso. Isso não vem do Senhor. Porque assim, as coisas, as setas, todos nós estamos sujeitos a viver. O problema é o que você vai fazer, porque vem em primeiro lugar, e aí, né, é normal. Mas o que você vai fazer depois? Você tem que lançar por terra, na hora. Porque senão fica nutrindo, quando vê, a inveja já vira ódio, já vira ira, e você está querendo fazer igual Caim fez com Abel. Porque o que Deus falou para ele? O que Deus falou para Caim? O teu desejo é contra ti. Significava que tinha um desejo lá, tinha ou não tinha? Tinha um desejo dentro de Caim? Sim. E o que Deus fala? O teu desejo é contra ti, ou seja, você está aí, eu estou vendo o que está acontecendo aí, vai te arrebentar. O teu desejo é contra ti, cumpre a ti dominá-lo. O que é dominá-lo? É falar, eu não tenho sai fora, meu brother, meu irmão. Se entregou lá, Deus te aceitou e eu fiquei doidão da vida com você. Queria até arrebentar você ali. Mas quero acertar os negócios aqui com nós. Ô Senhor, me perdoa. É eliminar na hora que acontece. Certo? É tipo,
eliminar no flagrante, sabe? Pegou em flagrante. Ah, sem inveja, peguei você em flagrante. Ah, orgulho, peguei o senhor em flagrante. Pode sair. Ah, fascinação, peguei você. A arrogância, peguei agora em flagrante. Lança por terra. Nós precisamos ser impelidos pelo Espírito. Se coloque de pé. Para pagar um preço. A não fazer só aquilo que me convém, aquilo que me agrada, aquilo que eu fico bem agradável. Precisa pagar um preço. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, vai ter que pagar um preço. O Espírito Santo impeliu e levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. E vai ter horas que você vai ter que pagar um preço maior. Um preço maior. Certo? Impelidos para viver o sobrenatural em tempos difíceis. É nesses tempos difíceis mesmo que é a matéria-prima para o Espírito Santo fazer coisas que nós nem... Porque nos tempos difíceis nós olhamos e falamos assim, e agora? Quem poderá nos defender? E agora? O que eu vou fazer? Não tenho mais recurso, não tenho aonde recorrer. Aí o Espírito nos impulsiona e nos faz viver coisas que nós nunca havíamos vivido. É como pegar e dizer, eu tenho só 5 pedras, mas tem um gigante. Mas não é desse jeito, mas é difícil, mas ele é gigante. Ele tem espada, ele é já, desde a mocidade, ele já é guerreiro. Com pedra, não é com pedra que se vence gigante. É com a ferramenta que você tiver na mão, porque não é pelas ferramentas, não é por aquilo que você tem, mas é pelo Espírito. Porque se for pensar humanamente, como que uma pedrada vai matar um gigante, vai derrubar um gigante que não matou? Mas derrubou, deu nocaute, já era. Como que uma pedra, me explica, como que uma pedra vai derrubar um gigante? E detalhe, na palavra ainda diz, depois vocês leem 1 Samuel 17, do 35 em diante, vai mostrar que a pedrada foi na cabeça dele, mas ele caiu prostrado. O certo é quando você bate assim, você cai para trás, né? Ah não, pedra e caiu prostrado. Significando que ele estava prostrado diante do Senhor dos Exércitos. Então não é pela sua força, é pelo Espírito, diz o Senhor. Não é pelos nossos recursos humanos, porque os nossos recursos humanos acabam. Porque aquilo que a gente tem um dia acaba. Mas o poder de Deus não acaba. É uma fonte inesgotável. O dia que faltar aquilo que você precisa para a tua casa, para a tua família, o dia que você passar um período de necessidade, ou o dia que for um dia difícil, um dia de perda, um dia que você precisar de uma cura, o Espírito vai entrar em evidência para fazer obra extraordinária. Impelidos pelo Espírito para ousadia no Espírito. Chega de viver na acomodação, de viver, eu vou na igreja fazer só assim, não, Deus quer fazer as coisas doidas mesmo, fazer as coisas do jeito dele, e fazer as coisas ali, o que eu achava que era para ser, não vai ser, porque o Espírito já tomou do jeito que ele quer fazer, já me impulsionou, já me levou, eu tinha uma programação para fazer na semana, aí o Espírito vai e me coloca e faz o sobrenatural e tem uma situação difícil para resolver e eu penso que está atrapalhando o meu dia, a minha semana, atrapalhando as minhas coisas, mas o Espírito Santo vem para fazer o sobrenatural. Então, nós precisamos entender, estar à disposição. É só ficar à disposição que o Espírito faz o restante. Quer viver coisas sobrenaturais?
Quem quer viver coisas com Jesus? Quem quer viver coisas sobrenaturais? Então fique à disposição. Fique à disposição, porque o Senhor vai fazer. Mas como que eu vou fazer? Eu não tenho... Só vai. Só vai. Sabe aquela coisa igual Elias fez com Eliseu? Ele chega diante de Eliseu, não fala nada, a unção transmite, traduz aquilo que aconteceu com Eliseu. Ele pega a capa, joga para Eliseu, Eliseu pega a capa, e aí Elias fala, ó, não preciso te falar mais nada, né? Você já sabe o que aconteceu com você. É assim. E Eliseu vai, impulsionado pelo próprio Senhor, vai lá, se despede, vai, queima lá, faz o churrascão com os gado e tal, termina com tudo e vai e começa a seguir Elias. E posteriormente, mais à frente, ele vira o sucessor. E começa a profetizar e começa a fazer coisas extraordinárias. O próprio Deus começa a impulsionar ele a viver coisas. E é tão interessante que ele pediu o que para Elias? Ele pediu a porção dobrada. E foi exatamente aquilo que ele viveu. Ele viveu a porção dobrada do espírito de Elias. O Senhor derramou essa porção sobre ele. Por quê? Porque estava à disposição. Eu preciso estar à disposição. Estar à disposição não é, hoje dá. Não, então o senhor entende, hoje eu tenho uma programação, eu preciso trabalhar, eu preciso resolver algumas coisas. É assim mesmo? Quer dizer então que o Espírito Santo vai ter que levantar outra pessoa, porque você está fazendo cálculos. O Espírito Santo vai levantar, você vai se permitir que o Espírito Santo levante outra pessoa? Ele pode até levantar a pessoa para cumprir uma situação, mas depois ele vai voltar em você de novo. Ele vai voltar em você, sabe por quê? Porque no meio do processo dele nos usar e dele fazer coisas extraordinárias através de nós e dele fazer em nós, é nesse processo que nós vamos sendo transformados, porque o poder dele, o mesmo poder que faz coisas externas extraordinárias, é o mesmo poder que faz a obra de transformação no nosso interior. É este mesmo poder. Feche os teus olhos. É este mesmo poder. É só dizer, eis-me aqui, Senhor. É eu, então é eu. O Senhor quer me usar? Então, o Senhor quer fazer, o Senhor quer transformar a minha vida. Porque o poder de Deus, ele vem para transformar no meio desse tempo, no meio do chamado do apóstolo Pedro, até o momento dele estar como líder e conduzir a igreja, ali muitas coisas já aconteceram. Do momento do chamado do apóstolo Paulo até nesse processo, muitas coisas aconteceram e ele foi sendo transformado enquanto estava sendo usado. Porque estava à disposição. Às vezes a gente acha, não, quando eu tiver 100%, aí eu estou à disposição, aí o Senhor vai me usar. Também isso é colocar um empecilho e dizer, Senhor, eu desse jeito, significa que o Senhor não é poderoso o suficiente para fazer a obra que o Senhor precisa. Porque eu estou desse jeito, então o Senhor não é poderoso o suficiente para fazer aquilo que o Senhor quer fazer e ainda me transformar. Comece a orar, comece a se colocar à disposição do Senhor. Enquanto Ele nos usa, enquanto nós somos transformados, Ele nos usa, e enquanto Ele nos usa, enquanto Ele vai, nós estamos à disposição para
para expandir o reino, para fazer as coisas para o Senhor, Ele vai transformando o meu coração. Porque Ele vai colocar muitas vezes diante de pessoas, e muitas vezes eu vou estar atribulado, eu vou estar com situações para resolver, e Ele vai me levantar e vai me levar adiante de pessoas que muitas vezes estão com um problema pior do que o meu, para que eu veja que existe possibilidade de cura. Em nome de Jesus, muitas vezes você é enfermo, o Senhor vai te levar a falar e a orar por cura na vida de muitas pessoas. Muitas vezes com problemas no casamento, o Senhor vai te levar a fazer e orar por casamentos. Muitas vezes com problemas na tua família, o Senhor vai te enviar a orar por muitas famílias, porque Ele não depende de nada de nós, Ele depende única e exclusivamente do seu poder. Porque Ele faz isso para confundir as obras do diabo. O diabo quer falar que nós precisamos estar 100%. Precisamos não ter... você vai orar por cura, mas você está enfermo. Você vai orar por aquela família, mas a sua está com problema. O Senhor não depende de nada disso. Porque enquanto estamos orando por a família, o Senhor está tratando a nossa também. Enquanto nós estamos orando por cura, Ele está curando o nosso interior também. Aleluia, em nome de Jesus, é assim que Ele faz. Pastor, mas tem pessoa com vício na minha casa, tem pessoas lá que são, é só Jesus, é só Jesus mesmo. Tem pessoas que, Senhor, pastor, só misericórdia. Oh, glória a Deus. Então, enquanto você está orando, comece a falar assim: Senhor, coloca pessoas com o mesmo problema que eu tenho na minha casa para orar, porque eu quero habilitar o meu milagre em nome de Jesus. Eu quero habilitar aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, em nome de Jesus. Está enfermo, tem problema de enfermidade? Comece a orar para o Senhor colocar pessoas do seu lado para você orar, em nome de Jesus, porque nisso o Senhor vai trabalhando no teu interior, porque Ele não depende, Ele vai te levar muitas vezes enfermo para orar por pessoas, vai levar você muitas vezes com problema, com o teu interior machucado, para orar por pessoas com depressão, com tristeza, porque enquanto você está orando, Ele está te curando por dentro. É assim. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu não tenho condições. Comece a orar. Comece a orar pelas mesmas situações que você está enfrentando, e você vai ver o Senhor operando sobrenatural, porque é assim que Ele faz, e assim Ele confunde as obras do diabo, e o diabo vai ficar de cara, porque ele não vai saber o que aconteceu, porque o poder de Deus se manifestou. O Senhor agiu em teu favor, agiu em nosso favor. Nós só precisamos estar à disposição. Nós só precisamos estar em santidade, buscando, sendo impulsionados para buscar mais, para nos separar mais, para agir com ousadia, sem se acomodar no lugar, na posição que nós estamos. Não, eu quero mais do Senhor, eu vou na ousadia do Espírito, em nome de Jesus. Porque grandes homens, se eu estou no lugar que eu estou agora, se nós estamos aqui, é porque o Senhor impulsionou pessoas cheias do Espírito, na ousadia do Espírito, para alcançar eu e você, em nome de Jesus. É assim que Ele faz, é assim que o Senhor faz. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por cálculos, não é por assimetrias. Eu vou fazer aqui, não, só para ver, porque o Senhor tem que fazer desse jeito. O Senhor não tem que fazer do jeito que você quer, Ele vai fazer do jeito dele, certo? Tem pessoas aqui que você está esperando Deus completar a obra na tua vida para você fazer o que Deus te pediu. Não é assim. Ele está te mandando fazer exatamente desse jeito, porque Ele quer fazer a obra. Enquanto você está fazendo aquilo que Ele te pediu, Ele está fazendo a obra em você.
Amém? Fábio e Bruna. Fábio e Bruna. Comece a orar por casamentos. Enquanto eu estava orando aqui, o Senhor me falou isso. Comece vocês a orar pelos casamentos na igreja, todo casamento que você vê. Comece a orar. Comece a orar por casamentos, porque vocês estão habilitando o casamento de vocês. Comece a orar por famílias. E o Senhor vai habilitar e vai fazer coisas extraordinárias no casamento de vocês, em nome de Jesus. Já agora no início, já abençoando com o sobrenatural, é pelo Espírito mesmo, é o Senhor quem faz mesmo, em nome de Jesus. Amém. É assim. Não é de outro jeito. É o Senhor quem faz. Falar que ele não, eu preciso estar 100% para quê? É limitar o poder de Deus. Enquanto ele está curando lá, ele cura aqui também. Enquanto ele está transformando lá, ele está transformando aqui também. Enquanto ele está sarando lá, ele está sarando aqui também. É assim, ele é poderoso. Não há limites para ele. Você que nos assiste, não há poder, se coloca à disposição do Senhor. O Espírito Santo quer te usar. O Espírito Santo está te impulsionando a viver uma vida de santidade, a viver uma vida separada para Ele, para Ele, para Ele. Se separe deste mundo podre. Porque o Senhor quer te usar. Se separe, porque você vai descobrir o prazer de se santificar, o prazer de agradar a Deus, porque quando a gente se santifica, quando a gente anda em santidade, a gente se separa de tudo desse mundo podre, a gente agrada a Deus e a gente sente prazer na santidade, descobre o prazer da santidade. Seja impulsionado pelo Espírito na ousadia, a viver nos dias difíceis mesmo. Nos dias difíceis a viver coisas extraordinárias, porque o Senhor vai fazer dessa forma, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amém, gente?